Então, para você que pegou a sua Bíblia, abra comigo em 1 João, capítulo 3. Rapaziada do louvor, pessoal do louvor aí, cara, que bênção, hein? Que gostoso, que presença boa. Espero que a mesma presença que está aqui esteja aí na tua casa. Que presença maravilhosa. Deus surpreende a gente. 1 João capítulo 3, nós vamos do verso 1 até o verso 9. Fechou? Então, para você que está aí talvez na sua casa até um pouco perdido, fica depois de Pedro, da carta de Pedro. Não é o evangelho de João, é a carta de João. Então assim, a primeira carta de João lá no finalzinho, mas aí não é antes de Apocalipse ainda, volta Judas e aí tem João. 1 João 3 vai dizer o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim com Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestados os filhos de Deus, grava isso. Nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amém? Pai, nessa noite eu oro para que o coração dos teus filhos que está nesse momento conectado com a gente possa ser aberto e o Senhor possa falar com eles. Pai amado, Espírito Santo, que não seja o Felipe aqui falando, mas que seja a tua voz ecoando aos nossos corações. Eu creio que o Senhor tem me direcionado para esse texto, para esta palavra, porque o Senhor quer falar conosco. Assim eu oro, já crendo, em nome de Jesus, amém. O tema que eu dei para essa mensagem é: você é filho de quem? Vontade de falar, vira para quem está do seu lado aí. Saudade, né, irmão? Os três ali dá para fazer, né? Não, vira para quem está do seu lado aí, pergunta, você é filho de quem? Né? Aquela saudade que bate no coração, irmão. Ah, Jesus, mas nós vamos voltar logo logo. Você é filho de quem? Olha que reflexão para a gente fazer. E é engraçado que a primeira coisa que a gente pensa talvez é na questão natural. Eu sou filho de quem? Ah, minha mãe chama Jusicleide, meu pai chama, né, Josivaldo, aí ó. Não, mas não é esse filho. Nós estamos falando da questão espiritual. E se você prestar atenção no texto, foi exatamente o que a gente acabou de ler. A minha pergunta para você é uma e tem duas vertentes. Você é filho de quem? Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Cara, isso é forte, hein? Mas é Bíblia. Vamos para o texto? O texto que a gente acabou de ler aqui de 1 João é um texto que na minha Bíblia, não sei na sua, mas ele se manifesta aqui como filhos de Deus. E depois o segundo trecho ele vai falar sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E depois no final ele faz essa distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deixa eu falar uma coisa. Quando você nasce, vou colocar dessa forma, boa parte da construção do que as pessoas vão ter a seu respeito faz parte do contexto familiar que você tem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Faz de conta que tem um rapaz aqui na nossa igreja, aonde, não vou nem usar a questão igreja, na rua da sua casa, aonde o pai e a mãe foi preso porque roubou. O pai e a mãe dele foi preso porque roubou. Ele tem ali uma faixa de quantos anos você está, Xandinho? 16? Menino, você está velho, hein? 16 anos? 16 anos. Então é natural que os vizinhos, ao verem o pai e a mãe ser presos, vai falar o que do menino?
vai ser ladrão. Esse aí, ó, você vai ser ladrão, irmão. Por quê? Porque o ser humano está acostumado a julgar de acordo com o que vê. Então, quando a gente vê, ó, o pai e a mãe foi preso, o pai e a mãe é traficante, o pai e a mãe rouba, o pai e a mãe faz isso, o filho vai ser a mesma coisa. Mas isso não é regra. Porque eu conheço muita gente que o pai e a mãe, às vezes, não tem uma vida saudável, totalmente, o pai na bebida, a mãe na prostituição, isso, aquilo, outro, mas o filho centrado. O filho no caminho. Eu tenho um amigo meu que ele é praticamente o pai da casa dele, porque ele se converteu e, cara, a mãe dele totalmente desestabilizada, a irmã desestabilizada, a família desestabilizada, o pai dele faleceu e ele veio assumir o papel do pai. Então ele assumiu o papel do pai, mas agora com Jesus junto com ele. Então ele, cara, eu fico admirado. Por quê? Porque por mais que na linhagem da família dele poderia estar escrito, ó, esse vai ser mais um frustrado, ele escolheu não ser o frustrado. Ele escolheu ser diferente. Então assim, ó, genealogia não tem a ver, genealogia não interfere na verdade na sua história. Pode sim, de certa forma, se você não mudar, você pensar o seguinte: se eu sou filho de ladrão, vou ser ladrão, vou roubar mesmo. Vou roubar, estou nem aí, vou roubar. Mas não é a regra. Porque quando Jesus entra na nossa história, irmão, Ele modifica todas as coisas. Então a sua família pode ser a mais arrebentada possível, os seus pais podem ser assim, ó, o pior exemplo na terra, mas você que vai decidir qual o seu destino final. Não são os seus pais. Porque o ser humano tem algo que ele nasce, que é muito bom, chamado livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quer fazer. Então assim, pensando dessa forma, porque a maioria da galera pensa dessa forma, por mais que não é regra, como eu disse, nós vamos entrar para dentro do texto aqui. Essa questão de paternidade é muito escrita na Bíblia, ela é muito usada na Bíblia. Se você lê os evangelhos, a todo momento Jesus está falando de paternidade. Porque o Pai está em mim, eu estou no Pai, porque o Pai me enviou, porque... Então essa figura de paternidade é muito forte. Não sei se você é como eu, que cresci sem o meu pai, mas se você cresceu sem o seu pai, você talvez não tenha essa figura de paternidade, esse exemplo. Porque por que as pessoas geralmente associam o filho com o pai? Porque na nossa cabeça o filho sempre será o resultado do pai. O filho é aquilo que o pai é, o filho também será. Por quê? Porque é o maior exemplo que o filho tem. Então na nossa cabeça a gente calcula dessa forma: se o pai é isso, o filho também será. Então na Bíblia essa questão paterna é muito forte. Jesus o tempo todo fala do pai. O pai, o pai, o pai, o pai. E aí você fala: caramba, Jesus fala demais do pai. Quando você chega em 1 João, João fala de 2 pais. Aí a coisa complicou. Porque quando eu cheguei nesse texto, irmão, eu falei assim: pera aí, brother. Teve uns dias atrás, eu fiz um vídeo citando João 8,44, que vai falar sobre o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O vermelho. Então o diabo é o pai da mentira. Então eu fiz um vídeo dizendo o seguinte: ei, se você leva uma vida mentirosa, eu não preciso nem falar mais quem é teu pai. Porque se ele é o pai da mentira e você leva uma vida de mentira, desculpa, você acabou de adotar o diabo como teu pai. Não, mas eu não quero o diabo como meu pai. Amigão, desculpa, se a sua vida é uma mentira, moça, se a sua vida é uma mentira, você adotou ele como teu pai. É texto, é Bíblia, é natural isso. E aí a galera vem no mimimi, né? Louco, como assim, diabo, pai? Porque a gente está numa geração que dificilmente, uma geração que não quer o confronto, uma geração que não quer ser confrontado pela palavra. É esse que é o problema. Parece que a gente está numa geração de a Bíblia de uma folha só. Qual que é a Bíblia de uma folha só, irmão? Qual que é o versículo dos mimimi do século 21? Quando você fala assim, Bíblia, o que os mimizentos falam? Não julgueis. Parece que é o versículo do século 21, não julgueis. A Bíblia de uma página só. Não julgueis. Não julgueis, irmão. Mas a galera esquece que o não julgueis de Jesus não é... Irmão, vou falar, a galera falta ler Bíblia, é isso que eu falo. Porque quando Jesus fala não julgueis, Jesus não está falando não julgueis no sentido de a Bíblia não pode julgar o que você faz. Jesus falou não julgueis com o propósito de não julgue ninguém segundo a tua aparência. Ou seja, eu não posso chegar pro Derek e falar assim: Derek, essa camiseta, pecado essa camiseta aí sua, hein, velho.
branca, longa, sobrando pano aí. Pecado, hein? Não, mas peraí, baseado no que, Felipe? Você falou, baseado no que eu acho. Errou, pequei, eu pequei. Agora se eu chego pro Derek e falo, Derek, brother, a palavra de Deus está escrita aqui, ó. Ah, mas ó, não julgueis. Espera aí, irmão, Jesus disse o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? Palavra de Deus. Então, voltando para o que a gente está falando, eu pergunto mais uma vez para você: quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Eu já quero adiantar algo para você. Nós vamos definir aqui 3 características de quem realmente é filho de Deus. 3 características de quem realmente anda na luz, de quem realmente anda com Jesus. Vamos lá comigo, no texto de João, onde a gente abriu aí. Obrigado, meu amor. No texto de João, onde a gente estava, 1 João 3, versículo 1, olha que incrível. Vejam que grande amor o Pai tem concedido, a ponto de sermos chamados do quê? De filhos de Deus. E de fato somos filhos. Agora a parte B do versículo, irmão, olha a parte B do versículo. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Espera aí, nós somos amados por Deus, por esta razão, quando nós estamos nele, quando somos filhos dele, o mundo não nos conhece. É tipo assim, eu vazo, vou para uma caverna, porque para o mundo não me conhecer, é tipo, vou sumir, vou virar um ermitão. Não, irmão, o texto não está dizendo isso. Sabe o que o texto está falando? O texto está falando exatamente de 1 Coríntios 2,14. Olha a ligação que o texto vai fazer. 1 Coríntios 2,14 vai falar o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las. Olha isso, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas o quê? Espiritualmente. Então peraí, deixa eu te falar um negócio. Quando o texto diz aqui assim, ó, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, ele está dizendo o seguinte: o mundo não conhece a Deus. E se o mundo não conhece a Deus, o mundo não vai saber por que você leva esse estilo de vida. O mundo nunca vai te conhecer, o mundo nunca vai te entender por que você é tão louco por Jesus dessa forma. Porque o mundo nunca conheceu o Senhor. Porque para entender o estilo de vida que um cristão leva, precisa estar com o Espírito de Deus. É o texto de 1 Coríntios: aquele que não tem o Espírito não consegue discernir as coisas que o Espírito faz. Ou seja, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus vai olhar para você e vai falar assim: brother, você é muito doido, velho. Essa menina é muito louca. Não vive nada, não faz nada. Na cabeça da galera, né? Não vive nada, não faz nada. Leva um estilo de vida assim. Entendo não. Por que não entende? Porque o Espírito Santo traz o entendimento, e se não tem o Espírito Santo, não conhece. Então o texto está dizendo o seguinte: a primeira característica que eu quero falar para você: quem é filho de Deus, o mundo não tem acesso. Olha que incrível isso. Se você é filho de Deus, o texto está dizendo que o mundo não te conhece. Ou seja, e não é conhecer de os amigos do Derek que não são da igreja falar: ó, não te conheço, hein? Lógico que conhece. Ele tem amigos fora da igreja, eu tenho amigos fora da igreja. Então não é conhecer falando na questão pessoa, mas é conhecer aqui, irmão, ó, o mundo não te afeta, os manjares do rei não te tocam, o que o mundo te oferece bate e volta, porque aqui dentro há algo maior. Então o mundo não vai te conhecer como é por dentro, porque o Senhor Jesus é quem te fortalece. Então se eu não dou espaço para o mundo, eu me fecho. Então o texto está dizendo aqui, ó, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Ninguém vai te compreender, irmão, quando você virar um louco por Jesus, louco, pirado, a galera vai te taxar de maluco, de retardado, vai te taxar de tudo, porque ninguém compreende, cara, o amor e a paixão por Jesus. Então o primeiro ponto, primeira característica: quem é filho de Deus, o mundo não tem acesso. Segunda característica: quem é filho de Deus tem intimidade com Ele. Olha só, ninguém tem acesso a você, né? Mas você precisa ter intimidade com o Pai. No versículo 2 ele vai continuar discorrendo, e aí ele vai falar até da vinda do Senhor, já quando nós encontrarmos com Ele na glória. E no versículo 6 ele vai dizer o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando.
todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. De novo falando de não conheceu. Olha que loucura. Então ele está falando mais uma vez que quando o mundo te olhar e ver você cheio do Espírito Santo, o mundo não vai saber, o mundo não vai te conhecer, o mundo vai olhar e vai achar que você é um louco. Aí no segundo ponto ele vai dizer que todo aquele, vou repetir, que permanece nele e não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Cara, eu não sei como você lê isso e como você recebe isso, mas eu vejo como a minha intimidade com o Senhor, porque se eu permaneço nele, eu não peco. É o que o texto está falando, todo aquele que permanece nele não vive pecando. É o novo governo, cara. Se eu estou baseado no que o Felipe acha, é uma vida, eu vou colher as consequências que o Felipe acha. Mas se eu tenho um novo governo do céu, o reino sobre a minha história, aí, meu irmão, a consequência é de lá. E se vem do reino de Deus, a consequência é fruto. É fruto, a consequência do reino é fruto. Ah, irmão, vou falar um trem para vocês. Deixa eu te contar um negócio. Não sei se vocês estão sabendo. Derek aqui talvez saiba. Está sabendo uma festa que vai ter? Puxou nos contatos, você viu? Uma festa que vai ter? Puxou nos contatos, não achou. Não, a chacrinha tá dizendo, irmão. Tô falando de festa, irmão. Festa, ó, pensa comigo. Tá rodando uma notícia aí de que vai ter uma festa numa mansão. Diz que é uma big, velho, mas uma big de uma mansão, assim, ó. Coisa topzera demais, demais. Não sei se vocês estão sabendo, estou informando agora. E essa mansão, o dono dessa mansão vai dar uma festa pro filho dele. E diz que vai ser assim, ó, a mais top das top. Diz que vai ser a festa para arrebentar e todo mundo fica sabendo. Então, vai ser assim, ó. E aí diz que nessa organização dessa festa aí que ele está fazendo, irmão, presta atenção no que eu estou falando. Eu fui pesquisar, né? Não sou bobo, eu quero participar, né? E fui dar uma pesquisada nessa festa aí. E quando eu pesquisei a fundo, eu percebi que para entrar nessa festa tem uma condição só. Você precisa ter um nome na lista. A lista é VIP, né, irmão? Você acha que festa numa mansão para o filho, dono da mansão, a festa é assim, ó, chegou lá, bate palma e entra? Nome na lista, e lista VIP. Eu falei, irmão, eu quero entrar. Irmão, vamos, você vai comigo? Bora, né? Então, cara, quando eu fui pesquisar mais a fundo, para mim ter o nome nessa lista, precisa de uma coisa só. É só eu conhecer o filho do homem, rapaz. Eu só preciso conhecer o menino, que ele vai dar a festa pro filho dele. Eu preciso conhecer o filho dele, para mim virar parceiro dele, e aí meu nome fica na lista. Ah, irmão, você acha que eu não vou atrás? Você acha que eu não fui atrás? Sabe do que eu estou falando? A festa se chama Bodas do Cordeiro, e a mansão se chama Nova Jerusalém, e só entra lá dentro quem tiver íntimo do Pai, quem conheceu o Filho, quem tiver com o nome no livro da vida. Aí a lista VIP. Irmão, então deixa eu te falar um negócio. A tua falta de intimidade com Jesus está deixando de gerar uma eternidade para você. A tua falta de intimidade com Jesus está deixando de gerar um novo amanhã, um novo recomeço, uma nova história. Jesus Cristo é o maior interessado em te transformar. Eu posso estar aqui, ó, pregando e querendo que você assim, ó, mude de história, mude de vida, mas você pode ter certeza que lá no céu Jesus está pulando, sonhando muito mais do que eu para que você mude de história, para que você pegue outro rumo, para que você pare, analise e pense, ei, eu preciso voltar, eu preciso retornar. Ou se você nunca nem caminhou com Ele, eu preciso caminhar. Jesus quer um tempo de intimidade contigo. E o terceiro, para a gente terminar, só recapitulando. Primeiro, quem é filho de Deus, o mundo não tem acesso, o mundo não te toca, o mundo não te influencia, porque o filho de Deus é cheio de Deus, o mundo não influencia. Segundo, quem é filho de Deus tem intimidade com o Pai. Não tem como, irmão, você chamar Deus de Pai, não tem intimidade. Você tem intimidade com seu Pai? Lógico que tem. Se você tem o seu Pai presente, você tem intimidade com Ele. Pelo menos para pedir um cincão, né? Para comprar alguma coisa, né? Ô pai, dá cincão aí, né, velho? Sabe como é, né? Intimidade, cara. É ou não é? Então não tem como viver, ser filho. Olha, eu sou filho de Deus. Espera aí, você é filho de Deus, mas qual o seu grau de intimidade? Deve ser uns 5% aí. Não, você não é filho. O filho ama o pai e o pai ama o filho. E a terceira, para a gente finalizar, terceira característica: quem é filho de Deus é justo e obediente. Olha o que o versículo 7 vai dizer:
Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Deixa eu te falar algo. Talvez você pega a palavra justiça. O que você pensa quando vem justiça? A maioria de nós pensamos num juiz, num advogado, né? Ministério da Justiça, já pensa, né? Justiça, já pensa nos caras engravatados. Mas, cara, sabe o que é simples? Quando você vai para a palavra justiça, é ser correto. O que é ser justo? Ser correto. Então, uma pessoa justa é uma pessoa correta. E o que é ser uma pessoa correta? Eu não trato o meu irmão com duplo sentido, com sarcasmo. Eu não trato o meu irmão com um olhar de mediocridade. Eu não trato o meu irmão. Eu tenho caráter, eu tenho compromisso, eu tenho o Espírito Santo atuando na minha mente. Eu não engano ninguém. Cara, obediência, correto, justo. Parece que Deus está cobrando da gente algo tão sobrenatural, né? Não, Deus só fala assim: quer ser meu filho, seja correto. O que é ser correto, irmão? Hoje a gente está vendo um mundo tão louco, né? Que você fala, o que é ser correto? Aí a galera já fala, ser correto é relativo. Ser correto não é relativo. Ser correto, tratar com amor, justo. Aquele que é filho de Deus é justo, como o Pai é justo. Aqui encaixa o que eu falei do início. Quando você é filho de alguém, se ele é ladrão, se ele é traficante, se ele é um cachaceiro, se ele é... Cara, não importa o que seu pai é. Seu pai pode ser a pior coisa da face da terra. Isso não interfere no seu destino. Isso pode de certa forma te influenciar, mas não interferir no seu destino. Mas quando fala aqui, que o filho é justo, como o pai é justo, sabe o que o texto está querendo dizer? O filho amado absorve tudo aquilo que é bom do pai. O seu pai pode ser o que for, mas alguma coisa de bom você tem para absorver dele. Alguma coisa de bom você tem para tirar do relacionamento com a tua família. O teu pai de alguma forma te ensina algo. Então quando você é filho, você aprende a absorver os atributos do teu pai. Então se o meu pai é bom e justo, e ele ama, eu vou ser bom, vou ser justo, vou amar. Porque esse é o atributo do meu pai. Obediência. Olha que Hebreus 12:5 vai dizer o seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Olha isso: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então deixa eu te falar algo, para a gente finalizar. Se você não aceita a correção do Senhor, você é tudo menos filho. Porque filho aceita a correção que vem do Senhor. Eu não estou falando de julgamento, eu não estou falando de alguém apontar o dedo na tua cara e falar que você está errado, você é isso, você é aquilo. Não, eu estou falando de alguém te apresentar a palavra e falar assim: cara, a Bíblia diz que você está errado. Então não sou eu que estou te exortando, é o próprio Deus, porque isso é a palavra de Deus. É diferente. Então se você não recebe a palavra de Deus, você é tudo menos filho. Na verdade o texto vai dizer até um pouco mais profundo, que se você não recebe a palavra de Deus, você é filho do diabo. É forte, né? Mas é o texto. O texto vai dizer que se você deixa o mundo te influenciar, você é filho do diabo. O texto vai dizer que se você não tem intimidade com Deus, mas se joga para o outro lado, se joga aos braços do mundo, você é filho do diabo. Irmão, é forte, mas é uma realidade que nós precisamos acordar. E quando ele diz filho do diabo, não é que o diabo foi lá e passou a limpo não, viu? Adotei esse aqui, A galera já pensa desse jeito. Adotei, está no meu nome. Não, é porque você vive pecando. E a vida de pecado está atribuída ao diabo. O texto aqui vai dizer, olha aqui, olha o que ele vai dizer no versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então o diabo é o pai do pecado, ele é o pai da mentira. E se você peca, se você vive uma vida falsa, você foi adotado espiritualmente pelo diabo. Isso é forte, né, irmão? Isso é forte. Então o Senhor hoje está aqui para te trazer a repreensão do céu, a palavra dele. Estou finalizando, queria chamar o louvor aqui.
Aí eu te faço a pergunta pela terceira vez: de quem você é filho? Quem é o teu pai? Pensa aí agora, baseado em tudo que a gente falou, quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Sabe, quem sabe você está assistindo a live aí, quem sabe você está até aqui, e você nunca teve um sentimento de filho, nunca se sentiu pertencente. Sabe aquela coisa de quando você reflete, você se sente amado, você se sente filho, você se sente abraçado? Talvez você nunca teve esse sentimento, cara. Talvez você está do outro lado aí, está falando: ei Felipe, esse pai que você está dizendo aí, eu nunca conheci, não sei quem é. Mas deixa eu te falar algo. O filho pródigo, quando sentiu falta da casa, ele não sentiu falta do que o pai tinha. Ele não sentiu falta da mansão do pai, ele não sentiu falta do gado, ele não sentiu falta da cama confortável, ele não sentiu falta do luxo que ele tinha na casa. O que ele sentiu falta? Da presença do pai. Ele sentiu que ele não pertencia mais, ele sentiu que o pai dele havia sido tirado da vida dele, mas por escolha dele. Então ele retorna, e ao retornar, a única preocupação dele não é nem a única preocupação dele não é nem se o pai dele vai tirar a casa, se o pai dele, a preocupação dele é que o pai o perdoasse. A preocupação dele é que o pai o recebesse. A preocupação dele era uma só: ei, eu estou voltando para casa, me importa que o meu pai me receba, para que eu volte para a casa dele. Se ele tirar tudo, eu volto a ser um escravo, eu volto a ser um servo, mas eu quero a presença do meu pai. Então talvez você nunca se sentiu pertencente, talvez você nunca se sentiu amado. Hoje eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor restaure o amor dele dentro do teu coração, ou para que o Senhor nessa noite coloque em você um sentimento de amor como você nunca teve antes. O Senhor Jesus te ama demais. Deus te ama demais, e Ele manda eu te dizer que Ele não abre mão da tua vida, Ele não abre mão da tua história, Ele não abre mão de quem você é, porque Satanás está tentando mudar a sua jornada, está tentando te levar para a eternidade no fogo do inferno, e Deus está bradando: ei, eu te amo, filho, eu te amo, filho, eu te amo, filho, volta para casa, ei filho, vem que eu estou aqui. Seja filho, porque filho não é escravo, filho é amado, filho tem liberdade. Há uma diferença enorme, irmão. Jesus, quando nos liberta, eu deixo de ser escravo do pecado, eu passo a ser filho e escravo e servo por vontade própria. É o que Paulo vai dizer: servo, escravo de Jesus. Não porque Jesus libertou ele e falou: agora você é meu escravo. Não, porque Jesus libertou ele, e foi tão grande o impacto na vida dele que ele falou: eu vou te servir para o resto da minha história. Isso é ser filho, isso é pertencer, isso é amar o reino de Deus. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, eu queria que você refletisse na tua vida, na tua história. Volte a pertencer ao Senhor, volte a ser filho. Se tornarem os teus filhos, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos.
isso, cante isso. Eu era órfão. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, nessa noite, Senhor Deus, diante da Tua palavra, diante daquilo que é a coisa mais linda, palpável que a gente tem, Pai, é a Tua palavra, aquilo que fala aos nossos corações, que modifica a nossa história, aquilo que muda quem nós somos. Eu quero pedir, Senhor Jesus, vai no coração desse que está do outro lado dessa live, Pai, ou que está aqui neste culto, nesta igreja, que o Senhor possa tocar no coração dele ou dela, Jesus, e modificar a história. Pai, às vezes por conta das situações da vida, as dificuldades, por conta do que a gente passa, o amor se esfria, a gente para de se sentir filhos, de pertencer, a gente para de se sentir amado, a gente acha que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos esqueceu, a gente acha que o mundo todo está apontando os dedos para nós, Pai, está dizendo que nós não somos amados, não pertencemos. Mas nessa noite, Jesus, eu peço, Pai, restaura o amor sobre a vida do Teu filho, da Tua filha, restaura o amor sobre a história dele ou dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Há pessoas nessa quarentena, Pai, que tem pensado em suicídio, Deus. Há pessoas nessa quarentena que têm pensado, Pai, em fugir de casa. Há jovens e adolescentes que não se encontram mais dentro de casa, acha que não tem mais lugar ali, porque às vezes por frustrações, palavras lançadas pelos pais, que magoam, machucam. Mas, Pai, nessa noite eu quero pedir, quebra toda essa mágoa, quebra, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor Deus, o Teu filho e a Tua filha, de um relacionamento puro com o Senhor. Por isso nessa noite, Pai, eu te peço, Jesus, nos ajude a pertencer novamente, a se sentir amados, a se sentir como filhos e filhas do Senhor. Vai tocando, Jesus, vai tocando, vai aquecendo o coração, vai trazendo, Senhor Deus, um novo começo. Coloca uma vírgula na história, começa a reescrever tudo de novo, Pai, porque nós não queremos viver uma vida medíocre com o Senhor, uma vida mediana, uma vida fria, mas nós queremos viver uma vida de filhos que pertence, sendo justo, obediente, te servindo de todo o coração. Se porventura, Pai, alguém está refletindo nesse momento e pensando, eu preciso melhorar, eu te peço, Espírito Santo, ajude a alcançar, Senhor Deus, essa melhora. Ajude a alcançar, Senhor Deus, caminhos, trilhar caminhos junto com o Senhor, que vai levar a esta melhora, que vai levar, Senhor Jesus, a este lugar de pertencimento, a este lugar onde o Seu amor nunca, Senhor Jesus, o Seu amor nos inunda, o Seu amor nos cobre, o Seu amor não nos abandona, a este lugar que nós se sentimos pertencentes, porque nós sabemos que o Teu amor alcança todos, Jesus, o Teu amor alcança todos, mas há alguns que não sentem esse amor. Por isso eu peço, Pai, por essas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Se Deus tocou o teu coração, se Deus tocou a tua história, se você nessa noite sentiu a presença dEle, eu quero te convidar a fazer o que eu sempre falo. Desliga essa live, vai para o teu quarto, pega a tua Bíblia, se debruça, chora, fala com Deus, quebra, irmão, quebra o pau dentro do quarto com o diabo, mas sai de lá resolvido, como eu já fiz uma vez em casa. Apaguei as luzes, quebrei o pau dentro de casa, irmão, espiritualmente falando, mas quando eu acendi a luz, eu estava outra pessoa. Que é a coisa, irmão, que a gente precisa ir para a luta. Então vai para o teu quarto, faz o teu secreto, e que Deus possa te fazer se sentir filho, pertencente ao reino, amém?